Boa noite. Esse boa noite tá fraco, hein? É o frio? Vamos lá, vamos caprichar aí. Cadê o boa noite? Vai, boa noite. Aê, agora senti firmeza, teve até um cofre aí, né? Bacana. Para quem assistiu Questão de Direito hoje, hein? Tem alguém que assistiu aqui Questão de Direito hoje? Questão de Direito é um programa aula, na verdade, toda quarta-feira, das 10 às 10h30. Né? Vamos acompanhar o programa. Meia horinha de puro conhecimento. Pode assistir ao vivo ou vai lá no site e assiste a gravação. Vamos lá, mande sugestões, mande temas também para ajudar, né? O programa enriquecer o programa. Quem assistiu, não é que eu dormi no Cresce, não. Eu falei, tá com a mesma roupa, né? Não dormi no Cresce, não. Viu? Não estou dormindo no Cresce, não. Na verdade, não deu tempo para me trocar de roupa, né? Gente, boa noite a todos. Parabéns para quem veio, porque está chovendo, está frio, né? Foi lançada uma novela nova também, né? A novela Atrapalha, na verdade. Estão falando muito bem na novela, o pessoal vai assistir a novela. Então, vamos resumir o tema, mas trazer o que é importante para vocês. Corretor, direito imobiliário para corretor. Então, não vamos entrar nos temas jurídicos, juridiquês, mas vamos falar do direito imobiliário para corretor. Então, vamos lá. E a profissão do corretor, hein? A profissão do corretor é antiga, né? Ela é tão antiga que, quando começou o corretor, ele era chamado de agente de comércio. Sabiam disso? A profissão é tão antiga que o corretor de imóveis, esse nome, essa nomenclatura que tem hoje, antes, lá em 1942, era agente do comércio, agentes do comércio. Função pública federal. O que eu preciso para ser corretor? Estudar, né? Preciso hoje ter uma faculdade, pode ser a faculdade, a graduação em transações imobiliárias, ou também o curso técnico, né? O curso técnico técnico em transações imobiliárias. Essa é a regra para que eu possa fazer o quê? A carteirinha no Cresce, ser regularmente inscrito ao Cresce. E também, tenho que fazer isso por quê? Porque senão é exercício legal da profissão. Então, o sujeito quer ser corretor, como que ele vai fazer? Tem que ser regularmente inscrito no Cresce, para não correr no exercício legal da profissão. Então, começa por aí. Bom, estou inscrito no Cresce, e agora? Agora ele tem que entender como que funciona esse fluxo. Porque tem um ditado antigo que tudo que começa errado termina errado, não é verdade? E esse ditado eu acredito muito nele. E o corretor de imóveis, com qualquer profissional, médico, advogado, contador, se começa a profissão fazendo algo errado, ou não fazendo algo por negligência, imprudência ou imperícia, vai ter problema lá na frente. E qual que é o problema desse sujeito, o corretor de imóveis? Vai ter lá na frente. São as responsabilidades. Responsabilidade civil, dói no bolso, pecúnia, dinheiro. O corretor se age com negligência, imprudência ou perícia. Esse corretor vai responder por isso. Vai pagar a comissão que muitas vezes ele ganhou, ele vai ter que devolver em dobro. Mais dano moral, hoje nós temos dano moral forte na justiça. Responsabilidade civil, pecúnia, dói no bolso, mas não é só a civil. Nós temos a responsabilidade criminal, essa é perigosa. Cadeia, prisão. O corretor conhece o cliente do sonho, aquele sujeito, tudo que se apresenta, ele compra. Olha esse apartamento aqui, meu, compro. Olha essa casa aqui, eu compro. Tudo que você mostra. Você fala, nossa, encontrei o cliente do sonho, né? A galinha do ovo de ouro. Bom, só que você está participando de uma lavagem de dinheiro, muitas vezes não sabe. Então, pode sobrar para o corretor, responsabilidade criminal. Responsabilidade trabalhista. Você contrata alguém para te ajudar, que não tem Cresce, ou que tem Cresce, para ajudar na sua imobiliária, ou no seu escritório de corretagem. E ele tem todos os vínculos trabalhistas. Onerosidade, subordinação, habitualidade, de segunda a sexta, de segunda a sábado. Gera a responsabilidade trabalhista. Esse sujeito trabalha com você 2 anos, quando sai, entra com uma ação trabalhista contra você, corretor, pessoa física. 30 mil reais, 60 mil reais. Uma pessoa que só te ajudava 3 vezes por semana. Então, olha quanto problema você pode ter lá na frente. Então, vamos evitar esses problemas? Então, vamos falar dos atos iniciais. Vamos fazer a coisa aqui correta, pelo menos tentar fazer a coisa da forma mais correta possível, para que você lá na frente tenha defesa, tenha a chance de se defender. Então, além de tirar o Cresce, o que o corretor tem que fazer, além de tirar o Cresce, antes de colocar aquela placa na casa, no apartamento, ou fazer o anúncio? Primeira coisa que o corretor tem que fazer: autorização de serviço, ou contrato de prestação de serviço. Tem muito corretor aí fora, muito imobiliária que não faz. Mas o mercado o cliente fala que não vai assinar. Já tenho 6 imobiliárias, 6 corretores aí com placa, aí não assinei para ninguém, não vou assinar para você. Você vai correr esse risco? Vale a pena correr esse risco? Por quê? Primeiro,
Isso está lá no estatuto do corretor. É uma obrigação do corretor. Ele só pode fazer o ato de transação imobiliária quando ele tem uma autorização para isso. Autorização de serviço, contrato de prestação de serviço, contrato de corretagem, declaração, não importa o título. No final da história é tudo igual. É uma autorização do vendedor para você, para que você possa vender o imóvel. Essa autorização, o CRES fiscaliza isso. Se você não faz, pode correr risco a uma infração disciplinar junto ao CRES. Olha o problema que você pode ter. Além disso, se o sujeito te dá o chapéu, não paga você. E não paga você por quê? Porque você não tem prova, você não tem e-mail, você não tem folha de visita, você não tem o auto de vistoria, você não tem prova nenhuma que você fez, foi o elo de ligação entre comprador e vendedor. Como que você vai cobrar a sua corretagem, hein? Sem prova, vai entrar com a ação, vai perder. Não vai receber, vai trabalhar de graça. Vai mostrar o imóvel 1, 2, 3 vezes, gastar tempo, gasolina, transporte e não vai receber. É a pior coisa que tem para o corretor. É melhor não vender o que vender e não receber, não é verdade? Então tem que tomar cuidado com isso. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro passo, ato inicial, é autorização de serviço ou contrato de prestação de serviço. Eu não preciso fazer um contrato de prestação de serviço com 6 folhas, igual eu já vi. Faz um contrato bem feito, objetivo, com uma folha só. Contrato de prestação de serviço, contrato de contratação de serviço de corretagem, autorização de serviço. Use o título que você quiser, o que você achar mais bonito, mas faça isso. Ah, mas o cliente não quer assinar. Se ele não quer assinar, corre o risco de você não receber. Entregue uma via para ele. Está aqui, ó, sua via. É uma autorização. Está mostrando a sua boa-fé perante o cliente. Você fazendo isso, se protege junto ao CRES, você está agindo da forma correta, e também, numa futura inadimplência do seu cliente, se ele não te pagar, a gente tem casos aí de jogador que contrata o corretor e depois não paga o corretor. Jogador precisa fazer isso? Imagina, né? Não vou falar o time, não. Mas não precisa fazer isso, pelo que ele ganha. Mas não é palmeirense, não. Não precisa fazer isso, pelo que ele ganha, não precisa fazer isso. Mas faz, por quê? Quer levar vantagem. O corretor não tem prova. Fica difícil de receber a comissão. Então, cuidado, vamos combinar hoje aqui. Vamos fazer esse contrato de prestação de serviço. Ah, mas o cliente insiste em não assinar. E aí vamos trabalhar com um meio de prova, que é o e-mail. O e-mail hoje é reconhecido como meio de prova, o e-mail. Então, faça um e-mail padrão e mande um e-mail para o cliente. Segue a autorização de trabalho, dê o ok para confirmar. Ó, se o sujeito não te pagar, você anexa esse envio e a resposta. Vale como prova. Vamos abrir os olhos para isso, é importante. Ato inicial principal, contrato de prestação de serviço, autorização de serviço. Use o nome que você quiser, mas tem que fazer. Porque se você não receber essa comissão, se você não tem esse documento, fica difícil. Fica difícil, já verifiquei situações fora de São Paulo, onde de ofício mandou oficial CRES, da região, não foi em São Paulo. Por quê? Porque tem juiz que tem esse conhecimento, que o corretor, ele tem que fazer o cliente dele assinar uma autorização. Como que ele vai vender uma coisa sem autorização? Então, cuidado com isso. Outra coisa, outra dica que eu dou, e pensando lá na ação de cobrança de honorários, outra dica que eu passo para os colegas, é a questão da folha de visita. Está cheio de corretor que não faz isso. Levou o cliente, seja para uma locação, seja para uma venda, você tem que mostrar a folha de visita, isso vai te salvar. Você quer maior prova que uma folha de visita, que você apresentou o comprador ao vendedor? É uma grande prova, né? E tem gente que leva cliente, 1, 2, 3, 10 clientes, e não tem uma folha de visita. Faz ele fazer um rascunho, não precisa fazer a assinatura correta. A perícia vai pegar isso. Situações já ocorreram na prática, e a perícia levantou que o rabisco era a letra do sujeito. Então, essa folha de visita levou o cliente, levou o comprador, o futuro comprador, você tem que fazer ele assinar essa folha de visita, tem que trabalhar com folha de visita. Isso vai te proteger na hora de receber a comissão. É o seu trabalho, não é o seu trabalho? Não vive disso? Vai trabalhar para não receber? É difícil, né? Auto de vistoria, o que é auto de vistoria? O sujeito, o corretor, a imobiliária, pega um imóvel para vender ou para fazer a locação, não faz um auto de vistoria. Tem que fazer o auto de vistoria inicial e final. Ah, só na locação, na compra e venda também. Muita gente trabalha com imóvel rural, tem problema em relação a isso. Vende uma chácara, só que o comprador entende, ou entendeu,
que na hora da venda, o que ele viu estava no negócio. O cavalo, a estante, né, as galinhas caipira. E aí? Como que fica essa situação, hein? Então, tem que fazer auto de vistoria e escrever lá, ó, que está à venda, uma chácara de tantos hectares, com a frente, portão, tem que fazer. Coloca a foto? Com certeza, a foto ajuda muito, mas tem que fazer auto de vistoria. Não só na compra e venda, mas também na locação tem que fazer o auto de vistoria, principalmente na locação, que dá muito pepino. Na locação, você pega um imóvel para fazer a locação e administração, para quem gosta, né, ter a carteira de administração. Algo complicado, sabemos disso, né? O vencimento do aluguel é dia 10, dia 5 já está ligando, não é assim? Aí você fala, não, o vencimento do aluguel é dia 10, o senhor está ligando dia 5, ainda tem 5 dias ainda para o cliente pagar. A gente sabe que é assim. O cliente, quando contrata você, o advogado, o corretor, o contador, ele quer a sua responsabilidade no negócio. Hoje, o Google, o YouTube, qualquer coisa que você digitar lá aparece. Dicas, informações, orientações. O cliente hoje, muitas vezes, a maioria, não é leigo, ele consegue fazer um negócio plenamente. Compra e venda, uma locação. Contrato, ele pega na internet locação. Mas quando ele procura o corretor de imóveis, a imobiliária, ele quer o quê? A sua responsabilidade. Ele quer alguém que, na hora que der errado o negócio, você fala, é você que eu vou processar, é você que vai ter que me pagar. É isso que ele quer dos profissionais autônomos hoje. Então, tome cuidado. Na locação, toma cuidado, tem que ter auto de vistoria, porque depois o cliente alega que tinha um lustre, e não tinha. Alega que tinha uma piscina, não tinha. Como que você vai provar isso? Não tem como provar depois. E você vai pagar por isso. Porque a justiça entende que o corretor de imóveis, o contador, o advogado, ele é um profissional técnico. O que significa isso? Ele tem conhecimento da coisa. A gente conversou aqui, para ser corretor, no mínimo ele precisa do quê? Ou curso técnico em transações imobiliárias, ou a graduação, a faculdade, de ciências e gestão de negócios imobiliários. É um requisito para você tirar o CRES aí que você tem orgulho. Se você fez esse curso, um ou outro, você tem conhecimento para fazer uma transação imobiliária. Se não fizer bem feita, vai pagar por isso. E como? De diversas formas, porque as responsabilidades são separadas. Você pode responder uma ação na esfera civil, onde o sujeito ele cobra alguma coisa, algum dano no imóvel dele, esfera civil. Então, você fez uma locação, e quando foi feita a devolução, foi destruído o apartamento. Vai cobrar o locador, o locatário? Vai cobrar. Mas muitos advogados jogam o corretor no meio, a imobiliária. Porque a condenação vai ser parcial. O que significa isso? Metade para um, metade para outro. Aí você fala, mas que corretor tem a ver com isso? Tudo. É o cara da transação imobiliária. É ele que passa segurança para as partes. Olha que responsabilidade. Se parar na civil, tá bom, porque você vai tirar a comissão que você ganhou, você vai devolver em dobro, normalmente. Mas se não parar na civil, ir lá para o criminal, olha que situação, reclamação não cresce. Processo disciplinar. Cuidado com isso, tá? Segura um pouquinho a pergunta aqui, porque a gente vai abrir no final aqui, tá bom? Para a gente não perder. Então, atos iniciais. Primeiro, autorização de serviço, contrato de prestação de serviço, o principal. Segundo, a folha de visita. Utilize a folha de visita. Levou o cliente, tem que fazer assinar, para provar que você mostrou. Você é o elo de ligação, você tem que provar. O corretor ganha comissão quando? Quando ele apresenta o comprador ao vendedor e é fechado o negócio. Tanto é que está lá no Código Civil, que se o corretor apresentar comprador ao vendedor e fechar o negócio, mesmo que o comprador venha desistir ou o vendedor, ele tem direito à comissão. Qual comissão? No Código Civil, é claro, ele fala o quê? Se o comprador desistir, o que acontece? Se o comprador desistir, olha lá, nossa colega aqui, se o comprador desistir, ele perde o sinal. O comprador perde o sinal. Nasce o direito, como fechou o negócio, e aí quando eu falo fechar o negócio, nós vamos pensar na proposta e no aceite, tem que fazer esse documento, ou um contrato preliminar, pelo menos, né? Precisa provar que você fechou o negócio, não adianta só falar, vou fechar o negócio, e não tem prova, não tem documento, tem que ter proposta e aceite, ou um contrato preliminar assinado, uma minuta contratual assinada, uma proposta, né? Proposta com cheque, valor, uma TED, um DOC, tem que estar realmente, tem que preencher os requisitos, e aí nasce o direito de receber a comissão. Se o comprador desistir, perde o sinal. Se perder o sinal, quem lucrou com essa história aí? O vendedor, não é? E daí, do que o vendedor lucrou, nasce o seu direito de comissão. Foi 20 mil que o comprador perdeu? Sua comissão está ali, acima dos 20 mil.
porque você fechou o negócio. Está lá no Código Civil. E se acontecer o contrário? Não o comprador, mas o vendedor. Conversa com a esposa e fala assim, ó, não quero mais vender. Não, mas o senhor assinou o contrato, assinou a proposta, o aceite, deu sinal, né, recebeu o sinal, no caso. E aí? Devolve em dobro. Tem que devolver em dobro. E hoje, se você fizer uma pesquisa na jurisprudência, os corretores realmente vêm ganhando essas ações. E tem que ganhar, porque fechou o negócio. Se houve desistência de um lado ou de outro, baseada no Código Civil, um ou outro vai levar vantagem. Dessa vantagem cabe à comissão do corretor. E vem dando certo. Ainda bem, porque você fez o serviço. Se um veio desistir após o negócio, nasceu o direito de comissão. Mas como que eu vou provar esse direito de comissão? Folha de visita, contrato de prestação de serviço, auto de vistoria inicial e final. Outra questão importante para a gente resumir. Certidão. Quando a gente fala de corretagem imobiliária, corretor de imóveis, não tem como fugir de certidão. O advogado não tem como fugir de certidão. Não dá para a gente ter uma bola de cristal e adivinhar se o cliente é bom pagador ou mau pagador, mau vendedor ou bom vendedor. E o que vai trazer a resposta para nós? As certidões. E a gente vê, infelizmente, muito corretor que faz negócio, não só corretor, mas advogado, que não tira uma certidão numa compra e venda. Não pode fazer isso. Porque a certidão vai proteger o negócio, mas vai proteger você, é um dossiê. E aí eu falo com muita propriedade, guarde com você essas certidões também. Entregue o xerox para o comprador, o xerox para o vendedor, e guarde com você o original, ou pelo menos cópia da original. Ah, mas eu não tenho espaço, eu sou pessoa física e trabalho em casa. Então escaneia, dá para escanear, não tem desculpa. Mas esse dossiê de certidões vai proteger você amanhã. Porque se a bomba estourar lá na frente, você não tem salvação, você não tem prova. Se você foi contratado para dar credibilidade ao negócio, onde você vai provar isso? No compra e venda ou na locação? Você vai provar com as certidões. Porque tem que tirar a certidão. Falou em negócio imobiliário, tem que falar em certidão, não tem jeito. E quais certidões? Documentação imobiliária agora, ó. Certidões, quando eu falo de certidões, eu vou pensar em 3 possibilidades. Do lado do comprador, o que eu tenho que fazer o mínimo, comprador? E aí você não precisa nem entrar muito na esfera do direito, mas ó, vamos parar para pensar, aonde o comprador pode prejudicar o negócio? E aí eu vou pensar assim, certidão de distribuição cível. Tá fácil hoje para tirar essa certidão, hein? Né? Serasa, SPC. Certidão de distribuição criminal, também tem que tirar. Se esse comprador é pessoa jurídica, certidão trabalhista. E cuidado com a certidão trabalhista, porque nós temos duas, hein? Principalmente na segunda região. Nós temos a certidão trabalhista de débito trabalhista, já existe um débito. É fácil, sai na hora. Mas nós temos uma segunda certidão trabalhista, que é a certidão de ações trabalhistas, que equivale à distribuição civil. Na verdade, ela é a primeira, né? É. Porque se você pensar, você vai tirar a segunda só no caso de aparecer algum apontamento na primeira. Aí você vai saber, na segunda, se aquele apontamento foi sanado ou não. O que eu oriento, a humilde opinião do professor? É tirar as duas, para ver se tem débito e para ver se tem uma ação, uma distribuição recente. Você já se garante. E o comprador? Receita Federal, dá uma olhadinha também. Pessoa jurídica, toma cuidado. Por que a pessoa jurídica a gente fala nessa ação trabalhista? Porque existe a ação pauliana, né? Fraude contra credores. O que é isso? É uma ação de alguém que está cobrando o sujeito, que quer cancelar o negócio, e cancela. Vai buscar lá atrás. Vai buscar lá atrás, cancela um negócio recente. Cancela porque tem credores, não pode vender. Muitas vezes o bem está bloqueado. A pauliana tem um limite de anos, né? Tem um limite, a gente fala aqui. Então, comprador e o vendedor? Tem que pensar também nas possibilidades. Certidões, distribuição civil, criminal também. Se é pessoa jurídica ou pessoa física, tem que ficar atento também. Trabalhista, certidão de débitos trabalhistas, certidão de ações trabalhistas. Tem que tirar, tem que investigar. Acabou? Só comprador e vendedor? E o imóvel que você está vendendo? Se está vendendo um imóvel, você tem que investigar. Será que esse imóvel que você está vendendo é realmente dele ou não? E a gente brinca, mas é verdade. Tem muito sujeito aí que quer vender o imóvel da mãe, mas a mãe nem morreu ainda, né? Não é verdade? É, também a hipoteca, um bloqueio, né? Então você tem que puxar que certidão? De propriedade, a matrícula. Após 73, matrícula. Antes de 73, chamada de transcrição, que é a mesma coisa, é o RG do imóvel. Tem que fazer isso. Porque o que acontece? Você está vendendo um imóvel que não é dele. O vendedor não é proprietário. Ah, mas é da minha mãe, eu quero, depois vai ser meu. Vai ser. Não é ainda, né?
Nem faleceu ainda. E se falecer, tem que fazer um inventário, não é verdade? O problema é quando há o falecido, que é o proprietário, e aí tem vários herdeiros, e um deles tem a posse toda dos bens. Os outros não recebem nada. Na hora de executar, todo mundo quer o preço do dia. E para resolver todo esse problema de primeiro herdeiro, segundo herdeiro, terceiro herdeiro, está tudo enrolado. É verdade. E essa questão é problemática. Quando a gente fala de inventário, nós estamos falando de herdeiros. E muitas vezes o herdeiro, quando quer comprar, tem que ter a autorização dele, a anuência dele. Então é mais complexo o negócio. E aí vem outra dica, o corretor de imóveis, que quer vender imóvel de gaveta, contratinho de gaveta. Toma cuidado com isso. É importante colocar nesse contrato uma cláusula onde o comprador e o vendedor estão cientes que esse imóvel existe um litígio, um processo de inventário em andamento. Então você coloca lá. Estão cientes as partes comprador e vendedor, né? Ou cessionário comprador, cessionário vendedor. Estão cientes que esse imóvel que está sendo vendido, objeto desse contrato, é objeto também de uma ação de inventário, de um processo de inventário, ou uma ação de uso capião, tem que mencionar. Porque amanhã ou depois esse cliente que é o comprador investidor, na hora de pagar, em vez de pagar 500 mil, pagar 300, ele gosta, não gosta? Ô, meu corretor, essa é a minha corretora, né? Só que a hora que dá um pepino, que aparece uma ação de cobrança, de execução, aí ele fala que não sabe. E você, como que fica nessa situação? Como que você vai provar essa situação? Aí o comprador aparece com testemunha. Muito cuidado, tá? Muito cuidado desse contratinho de gaveta. Eu costumo dizer que no direito imobiliário a gente não tem que ter orgulho de fazer contrato de gaveta. Tem corretor, tem advogado que tem orgulho de assinar o contrato de gaveta. Põe lá papel timbrado, número do CRES, número da OAB. Cuidado com esses contratos de gaveta. Essa situação é problemática. Na prática tem muito? Tem, sempre vai ter. O cheque predatado. A lei do cheque ela é bem clara, não existe cheque predatado. Mas o que o mercado faz? Todo mundo tem o costume. Em praxe no mercado, todo mundo passa o borrachudo, não, o checão lá. Predatado para 20, 30 dias. Mas isso na prática não existe. Se esse cliente pegar e depositar o cheque, com ele não acontece nada. Ah, eu vou entrar com dano moral. Pode entrar, não vai ganhar. Porque a lei de cheque é uma ordem de pagamento o quê? À vista. Contrato e gaveta. Nós usamos? Vamos sempre usar. Uma cultura do brasileiro. Mas não é a regra. Compra e venda tem que registrar no cartório de imóveis, tem que fazer escritura pública. Para você, corretor, é excelente. Quando registrou, saiu a matrícula no nome do sujeito, pode comemorar, isso não vai ter mais problema. Agora, contrato de gaveta é dor de cabeça. Quer fazer a venda em contrato de gaveta, por algum motivo? Faça, mas se resguarde. Como que você vai se resguardar? Coloca uma cláusula dentro do contrato, dizendo que as partes estão cientes. Faz uma declaração, faz cada um assinar. Ó, comprador, assina essa declaração que você está ciente que esse imóvel não está legalizado, a documentação imobiliária não está correta. Se proteja, porque a bomba vai estourar no seu colo. Não deixe isso acontecer. Corretor, advogado, qualquer problema que acontece, infelizmente, a gente é apontado como responsável, né? Porque a gente tem conhecimento técnico. Vai falar na frente de um juiz de direito. Não sabia. Né? Uma vez um corretor falou, um corretor que a gente fez uma defesa para ele, não sabia. Eu não vou nem falar o que o juiz falou. Você vai defender o sujeito como? Que propriedade você tem para falar o quê? Né? Não pode acontecer isso. Então, voltando para a certidão aqui, a gente falou do comprador e vendedor, não falou? Chegamos no imóvel. E o imóvel? Então, a certidão de matrícula, legal, falou bem, ou transcrição, mas eu tenho que pensar também na certidão negativa, né? Negativa porque se não tiver débito, senão é positiva. Eu tenho que pensar na prefeitura, porque nós temos taxa de lixo, IPTU, e a obrigação junto à prefeitura é próprio terreno. O que é essa obrigação, professor? Segue o imóvel, né? É que nem uma coleira, vai seguindo o imóvel. Então, quando é apartamento, toma cuidado com venda de apartamento. Por quê? Tem a questão do condomínio, vai lá com o síndico, pede uma certidão, solicita uma certidão. Não só do condomínio, vaga de garagem. Você que gosta de fazer corretagem de leilão, cuidado com isso. Por quê? O seu cliente, o investidor, está comprando um apartamento, ele já acha que vem junto o quê? A garagem. E muitas vezes não vem, a maioria das vezes não vem. Tanto é que hoje, de praxe, a matrícula é separada. Matrícula de garagem é uma, a matrícula do apartamento é outra. É uma profissão boa a corretagem? Com certeza. É uma das poucas profissões que com pouco dinheiro você consegue ir para o mercado. Você comerciante, você tem que estocar, não tem? Tem que investir. Vou abrir uma franquia, você tem que investir, você tem que comprar franquia, comprar produtos. Corretor não, você tem inscrição ao Cresce, mandou fazer alguns cartões, um site bonito, pronto, você está pronto para o mercado.
Só que se você não atuar com cuidado aqui na frente, lá na frente não, aqui no início, lá na frente você vai ter problema. E os problemas muitas vezes são pesados, né? Você pega uma condenação de 20 mil reais, você ganhou 10 de comissão. Ou se não, uma investigação criminal, faz parte de uma quadrilha, lavagem de dinheiro. Tem que tomar cuidado. Certidão, falou em corretagem, tem que tirar a certidão. Ah, não vou tirar não, tem cara de bonzinho, comprador e vendedor. Cuidado com isso, hein? Você tem que ser muito bom de feeling, né? Você vai arriscar? É uma bomba relógio. Porque até é lei, né? Também. Mesmo se o sujeito fizer uma reclamação junto ao CRES, e muita gente, tem corretor que fala assim, ah, mas o CRES não ajuda, ajuda. Mas o CRES ele tem a função, como a OAB, de fiscalizar a sua profissão. Ele está aqui para ajudar preventivamente, que nem isso hoje. Mas a função dele é punir o mau corretor. Porque é o quê? É um órgão de classe. Sindicato defende o corretor, o sindicato ou a classe. Mas o CRES não que não defende. Mas ele tem que fiscalizar e punir muitas vezes. Então, se você não tira certidões, que é o básico do básico, além de responder civilmente, você pode ter problema no CRES. Perder o seu CRES, você tem tanto orgulho aí. Ah, perde. Se você comete erros reiterados, se você tem o CRES, você tem o quê? Técnico em transações imobiliárias, ou é formado, tem uma graduação de Ciências e Gestão de Negócios Imobiliários. Você tem conhecimento. E se você não usufrui desse conhecimento, e acontece várias vezes, você pode perder sua carteira, seu número de inscrição cresce. Então, cuidado, para ter sucesso na profissão, você tem que praticar os atos iniciais corretamente. Certidão é o básico do básico, tanto na locação na venda, para não sofrer uma responsabilidade civil. Cuidado com isso, tá? E abuse desses cursos, hein? As palestras, né? O ensino é muito caro. Então, o CRES está proporcionando gratuitamente para todos, cursos, palestras, frequente, quarta nobre, questão de direito toda quarta-feira. É uma oportunidade de ganhar conhecimento, né? Aproveite isso, conhecimento é muito caro. Falando em conhecimento, até a Paula que trabalha comigo, ela vai passar um convite para o pessoal. Nós vamos ter um curso de locação completo, responsabilidade do fiador, tá? Vai ser gratuito esse curso. Tá bom? Então, mande e-mail para ela, que ela vai convidar a todos aqui. Além de locação, vamos ter alguns outros cursos, uso capião, né? Mas esse curso é gratuito. Então, mande e-mail, que com certeza você vai fazer um curso, tem certificado lá, a gente conversa depois sobre isso, tá bom? Sobre as certidões criminais, ela, pelo que eu entendia, seria interessante tirar dos dois lados, tanto de vendedor como de comprador. É isso? Isso. No meu entendimento, o correto é tirar dos dois. Porque você já vai tirar de um, já tira dos dois, né? E quem paga essa documentação, essa certidão? Porque já pensou você tirar a certidão de todo mundo toda hora e o negócio não fecha? Você não vai ganhar para pagar a certidão. Não todas, que tem muitas gratuitas, principalmente as federais, você consegue na internet com facilidade. Mas é importante você avisar o cliente que, se vai fechar o negócio, você precisa tirar certidões. E aí você informa ele que vai ser cobrado, tanto do comprador e do vendedor. Cada um paga a sua. Tá? Isso é importante você colocar naquele contrato, né, de prestação de serviço. Tá? Quando a gente fala de corretagem de imóveis, a gente tem que pensar que o valor é alto. Né? É de grande vulto, né? Não é um valor baixo. Não é uma transação de carro. Transação de imóveis são valores altos. Ainda mais em São Paulo hoje. Né? Quanto está uma casa aqui em São Paulo, um apartamento? Né? Está muito cara as coisas, né? Os bens imóveis. Então, quando a gente fala de imóvel, os valores são altos. E se você fala de um valor alto, você está falando de uma indenização alta também. Então, numa condenação na justiça civil, você vai pagar a indenização alta, o corretor mesmo. Sem falar nos golpes, né? Dupla venda. O que é a dupla venda? Contrato de gaveta. Por isso eu tenho tanto receio do contrato de gaveta. E cuidado para você não participar disso. O que é a dupla venda? O sujeito ele não quer vender. Ele mesmo fala, não quero vender porque não tem matrícula, não está regular. Faz o contratinho de gaveta, ele vende para o Manuel. Só que o Manuel comprou. Só que depois de um tempo ele vendeu para o João. A mesma propriedade ele vendeu para 2 pessoas. Olha que situação. E aí, quem vai ser proprietário? Se houve o registro na matrícula, direito real, que já gera o direito real, aí vai ser proprietário quem fez o registro. Ah, mas eu comprei em 2014. O último comprador em 2013. Vai ficar para o comprador em 2013. Tem que tomar muito cuidado com isso, essa questão aí de fiscalização. Documentação fria. Você tirando a certidão, pelo menos você tem provas. Né? Cuidado também fiador frio. Então, você tem que entrar em contato com o fiador, levantar a documentação do fiador na questão de locação, para você realmente não fazer um contrato frio. Né? Se tem documentação, fiador frio, uma pessoa que nem existe, tem que tomar muito cuidado. A profissão do corretor, como do advogado, do contador, é objeto de fraude.
os fraudadores, golpistas, estão procurando corretor aí para conseguir aplicar golpe na sociedade. Então, fica atento a isso. Saiu uma certidão, então, positiva, né? A gente fala tanto da certidão negativa. Ah, melou o negócio, não vai mais ocorrer o negócio. Não é assim. Depende da situação. Se sair uma certidão positiva, o que você tem que fazer? Você precisa conhecer o processo. Vai até a vara, pede o processo. Se for processo público, a regra dos processos são públicos, né? Exceções, o processo de segredo de justiça, que é o processo de divórcio, separação, família. Aí você não consegue ver, só as partes e o advogado. Mas o processo é público, você consegue checar o processo. Não quer checar o processo? Solicita uma certidão de objeto e pé. O que é isso? O resumo do processo. Então, se saiu a certidão positiva, você percebe que é uma dívida, vamos lá, um exemplo, é uma dívida, o seu comprador ou o vendedor tem uma dívida. A certidão não vai sair negativa, porque você espera que ela seja negativa, sai positiva. Então, essa certidão sai positiva com uma dívida de R$40. É algo que vai impactar no negócio? Até você paga, tira da sua comissão e paga, né? Só que o que você vai fazer? Você vai puxar uma certidão, solicitar uma certidão de objeto para saber o conteúdo do processo, se é só aquilo mesmo, se tem mais algo por trás. E aí você vai fazer o sujeito, esse vendedor, assinar uma declaração, que ele tem ciência daquele processo, aquela cobrança, e que ele vai quitar. Ou você mesmo quita, desconta do negócio. Então, não é porque sai uma certidão positiva, não vou fazer um negócio imobiliário, transações, né? Você vai checar. Porque o corretor, a função do corretor é essa, é fiscalizar o negócio para que ocorra com qualidade, com credibilidade, que saia tudo de acordo. Tá? Hoje é muito mais fácil você saber a veracidade das certidões, porque todas elas, sem exceção, vêm no pé da certidão o site do órgão que emitiu. Então, se você quiser confirmar a veracidade, é só você entrar no site, digitar o número da certidão e você vai saber se aquela certidão é falsa ou não. Então, hoje está muito mais difícil de as pessoas praticarem os atos ilícitos com relação à certidão. Vai muito mais da perspicácia do corretor em conferir aquilo que foi apresentado para ele. Então, isto é que é importante. Ele confere, ele recebeu a certidão, ele tem dúvida, lá no pezinho da certidão vai estar lá o site do órgão que emitiu. Então, tá muito mais prático, entendeu? E evita de você cair numa situação desagradável. Verdade, a certidão ficou mais fácil, né? Vamos aproveitar, então. Ficou mais fácil o negócio, né? Vamos usufruir. Se o comprador está comprando um imóvel à vista, ele tem que apresentar certidões, qual motivo? Bom, boa pergunta. Por que acontece? Que não, pode ser à vista ou pode ser a prazo. O que vai mudar a coisa? Vamos falar no contrato. Compra e venda, se é à vista. Primeiro, contrato de compra e venda. Se esse valor a ser pago não é à vista, já não é compra e venda. Tem corretor que faz contrato de compra e venda, tem advogado que faz contrato de compra e venda. É promessa ou compromisso de compra e venda. Muito cuidado. É compromisso, é um compromisso. E aí eu brinco com essa situação, até com o aluno, o sujeito chega na namorada e fala assim, ó, vou casar com você, mas fala escondidinho, só ele era, vou casar com você. É compromisso ou promessa? Cuidado quem está sendo enganado aí, hein? Compromisso ou promessa? Promessa. Só ela está sabendo, não tem nem testemunha. Ó, vou casar com você, tá? Vou casar. Deixa eu falar baixo, ó, vou casar com você. É uma promessa. Ó, agora chega lá no pai na noiva lá e fala assim, ó, vou casar com ela, tira foto. Tem gente que fuma aquele charuto cubano, não é assim? Ela pede a mão para a mãe. Ou se não faz tudo isso, mas pelo menos faz um almoço. É compromisso, não é verdade? E o imóvel, a humilde opinião do professor, tem doutrinadores que pensam diferente, contrato é tudo igual, não pensam assim. Existem espécies contratuais. Quando eu falo de compromisso, é diferente de promessa. Só a situação prática aqui para provar. O que é a promessa de compra e venda, então? Aquele imóvel que vai ser construído, aquele apartamento, que vai o casal e compra um apartamento que vai ser construído ainda. Existe apenas uma matrícula, área maior. Não tem. Compromisso ou promessa? Promessa, vai ser construído. O empreendimento vai ser construído. Compromisso. O sujeito passa e fala, nosso apartamento lá está terminando a janela, está pintando. Promessa ou compromisso? Compromisso, né? Compromisso, já existe. Imóvel usado. Imóvel usado, né? Você está vendo, está enxergando, ó, 2 quartos, sala, cozinha. Promessa ou compromisso? Compromisso. Então, precisa tomar muito cuidado com essa questão contratual. Porque o cliente hoje não é mais leigo, ele tem conhecimento. Se você faz um contrato errado, você corretor ou advogado, ele vai falar, pô, o contrato é errado. Mesma coisa quando mexe com relação de inventário. Olha, atenção aqui, ó, inventário.
Tem inventário que o sujeito faz contrato e compromisso. Mas o inventário nem foi feito ainda. Compromisso com quem? Nem dono é. Não foi feita a transmissão. Cessão de direitos hereditários. Olha como a coisa é complexa. Por isso é importante o corretor ter conhecimento e saber qual a diferença de um contrato para o outro. Muda toda a situação, juridicamente. Ah, mas eu registrei um contrato de promessa, de compromisso de compra e venda de herdeiros. Lá no cartório registrou. Lógico, o cartório, se você vender um terreno na rua, é capaz de ele registrar. Ele quer dinheiro, na é verdade? Não falando mal do cartório, mas registro, ele está só olhando e está registrando. Assinatura, ele está reconhecendo a assinatura. Não é a validade do contrato. Cuidado com isso. Não é porque foi para cartório está certo o negócio. Então, cuidado, tá? Só para a gente desenvolver mais esse assunto. Viu, doutor? Mas eu quero saber por que tem que apresentar as certidões. Essa é a minha pergunta. Por que o comprador tem que apresentar as certidões? Se o vendedor tem que apresentar, por que o comprador também tem que apresentar? Então, boa, até me lembrando da pergunta que a gente fugiu aqui do tema, né? No intuito de ajudar o pessoal. E não importa se é à vista, a prazo, se é financiado. Para o corretor, ele tem que tirar a certidão. Tem corretor que me procura, às vezes, olha, o cliente foi reclamar de mim no juizado especial civil, o que eu faço? Você tirou a certidões? Não. Fica difícil defender um corretor desse. Por quê? Certidão é o mínimo que o corretor pode fazer. Ele tem que provar que o vendedor e o comprador são pessoas hábeis a fazer o negócio. Não está com o nome da SPC, Serasa, certidão de distribuição civil, criminal. Não importa se é parcelado, não importa se é financiado, não importa se é à vista. Você tem que provar para o comprador que o vendedor é um cara bacana. Você tem que provar... Não, voltando aqui, ó. Você falando do comprador, para o vendedor, você tem que falar assim, ó, o vendedor, o comprador é um cara bacana. Você tem que provar a boa-fé do negócio, para se proteger também, tá? Então é importante, tem que tirar, não importa que é à vista, não. Ah, mas pagou no dinheiro. Pagou no dinheiro. Você recebeu sua comissão, saiu comemorando, né? Só que é o que acontece. Depois a comissão que você recebeu hoje, porque o pagamento foi à vista, você tem que devolver em dobro. Porque o negócio foi anulado através de uma ação judicial. Ou apareceu um outro dono por causa de uma dupla venda. Cuidado, hein? A questão não é se é à vista, se é a prazo, não importa, se é financiado. A questão é a proteção do negócio. Não vamos confundir, hein? Não é porque está pagando à vista, está tranquilo, já resolveu a situação. Não é isso. A intenção da certidão é proteger o negócio, não o valor que está entrando ou saindo, tá? Maravilha. Nós temos uma questão aqui do Jailson Mota da Silva, lá de Ubatuba, que está nos assistindo aí pela TV Cresce. São duas perguntas. A primeira é, como que o corretor de imóveis sabe quando o cliente está lavando dinheiro? E a segunda, o que devo fazer quando um corretor trabalha na minha imobiliária, por exemplo, tem seu próprio laptop e fala que vai embora e leva todos os clientes que foram passados por e-mail? Como devo prosseguir? Então vamos lá, vamos aproveitar as perguntas aqui, né? Primeiro, em relação à lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro não é quando o cliente está com a mão molhada, não, viu? Né? Lavagem de dinheiro, o que acontece? E o banco faz isso. Qual que é a orientação dos grandes bancos? Não vou falar o nome para não fazer propaganda. O jurídico do banco, ele passa para os gerentes sempre a informação, a cobrança, tem que fazer isso o gerente de conta corrente e o gerente geral da agência. O que ele tem que fazer, o gerente hoje de conta corrente? Tem que conhecer o cliente dele. Muitos falam assim, nossa, como o gerente é educado, apareceu lá no meu comércio. Não é que é educado. O banco obriga ele no comércio para conhecer o cliente. E o corretor, olhando para o gerente, tem que fazer igual. Apareceu o comprador, apareceu o vendedor, você tem que conhecer o seu cliente. O que ele faz? De onde vem o dinheiro dele? Está desconfiado? Você fala, esse cara é meio esquisito, hein? Esse cara aqui, eu olhei, tem umas maquininhas lá dentro do carro, né? Esse cara aqui não trabalha. Você tem que puxar uma certidão criminal, distribuição criminal, para levantar a vida do sujeito. Você vai entrar num negócio, né? Você vai entrar num negócio sem saber quem é seu cliente, né? O cara, tudo que você oferece, ele compra. Aí você vira para ele, qual que é a sua profissão? Desempregado há 5 anos. Tem algo errado, né? Tem algo errado. Então você tem que conhecer. Como que eu vou evitar a lavagem de dinheiro? Não só lavagem de dinheiro, hein? Mas tem vários crimes aí que o corretor muitas vezes entra de gaiato no navio e entra. Vai provar, vai prestar esclarecimento na Polícia Federal, na Civil. Olha que situação humilhante. Lá para em frente à sua imobiliária, ao seu escritório, à sua casa, uma viatura e leva você. Não leva o algemado, mas leva você. Pronto, ali ninguém compra mais imóvel seu, né? Não é verdade? Então, tomar cuidado com isso. Como que eu vou fazer para tomar cuidado com isso? Vou conhecer o meu cliente. Essa é a orientação. Nessa situação, é uma questão ética, né? Precisa tomar cuidado, por quê? O sujeito que trabalha numa imobiliária, ou em parceria, corretor com corretor, imobiliária com corretor, entra um problema ético. Se ele fez algo errado, levou os clientes, a carteira de clientes, assumiu a administração que não é dele,
além de levar para o CRES uma reclamação, uma representação desse corretor ou dessa imobiliária, pessoa jurídica, você pode também cobrar civilmente, né? Nós temos um caso onde o sujeito ele conheceu o sócio assumiu a imobiliária. Devagarzinho, o sócio foi tirando ele da imobiliária. Quando eu vi, a imobiliária era só do outro. Aí entrou com uma ação de obrigação de fazer. Então, tem questões jurídicas aí. Então, você tem que analisar. A pergunta é muito aberta, né? Tem que analisar o caso completo. Dá para levar para a justiça? Dá para levar só para o CRES realmente analisar, julgar essa reclamação? Né? É um pouquinho complexo. Precisa analisar um pouquinho com mais carinho no caso concreto, né? Estamos vendendo um prédio de 12 apartamentos. 11 pertencem a uma família e um pertence a outra. Só que, se você for jogar na matemática, 1/12, 8%, só que a outra família vai pegar mais ou menos 22% do valor total da venda. E, fatalmente, essa família que vai pegar os 22% não vai pagar a comissão. O comprador passou para a gente que, caso isso aconteça, ele assina um termo dizendo que ele vendeu para essa família X pelo valor X, que dá mais ou menos 22%, ele dá para a gente, com o nome dos corretores credenciados no CRES, para processar. Então, essa ação é válida? O que você me orienta? Que recomendação você me dá para esse caso? Essa questão de comissão, que o termo correto é honorário, Honorário, o corretor honorário, ele recebe verdade. honorários, né? Precisa tomar cuidado. Por quê? Quem paga o corretor? Quem o contrata. Quer um exemplo disso? Construtora contratou o corretor. Aí monta aquele stand de vendas, né? E aí vai o consumidor, compra o apartamento e paga lá o checão lá, escreve atrás do cheque ainda referente à comissão, aos honorários do corretor. A justiça vem reconhecendo o quê nesse sentido? Que isso é inválido. Depois esse sujeito provavelmente vai processar a construtora, porque não pode. Quem paga o corretor? Quem contrata. Se a construtora, né, a incorporadora contratou o corretor, a construtora, a incorporadora tem que pagar o corretor. Diferente do negócio aí fora, onde quem contrata o corretor? O comprador? É ele, na verdade, o vendedor é ele que paga a comissão. E o comprador paga a comissão? Dependendo da situação, paga a comissão também. Muitas vezes o comprador chega no corretor e fala, contrata o seu serviço, eu quero comprar um apartamento tal, daquele jeito, tal bairro. Você tem que cobrar a comissão dele. Vou ganhar duplamente a comissão? Precisa analisar, né? Aí é mais complexo, não pode ocorrer também má fé. Cuidado com isso. Mas, isso, só pode cobrar de um lado. Só do contratante. Mas aí tem que analisar direitinho. E nessa situação, o comprador te contratou para fazer uma compra, você não vai poder cobrar do vendedor. É mais complexo. Mas quem paga o corretor? A regra do jogo? Quem o contrata. Nesse caso, tem 3 grupos de corretores: intermediário, o corretor do comprador e do vendedor. É complicado, porque também é uma questão interna, né? Um exemplo disso. Porque os honorários do corretor, quanto corretor de imóveis tem que cobrar de comissão? 6 a 8. De 6 a 8. E vamos respeitar a tabela, é um direito do corretor, né? Senão também vai quebrar a credibilidade do corretor. Mas em relação ao corretor que trabalha em imobiliária, é algo interno, não tem uma regulamentação ainda. Tem imobiliária que paga lá pela captação 10%, na venda assim, 40%, né? Então vai depender, algo interno não é... Aí, na verdade, essa questão aí, bem complexa também, tem que analisar com mais carinho para a gente que todo mundo é autônomo, no caso. Todo mundo é autônomo. Só que o comprador disse que ele dá a carta dizendo que aquela família que pegou 22% do valor não pagou a comissão. Não, que foi vendido para ela e que isso vai servir como uma prova que ela não pagou a comissão para a gente... É um negócio meio confuso. É muito confuso. Foi muito Toma cuidado, confuso, toma cuidado, porque se a justiça entender que não é boa fé, você pode ter problema em receber, né? Tem que tomar um cuidado aí, muito confuso. Mas você né? acha que pode ir uma coisa contra a gente, desse vendedor? Não, dessa pessoa que tinha 22% do imóvel e contra a gente processar eles? É complexo. Eu vou pedir até para a gente conversar aqui para você me explicar melhor, porque é muito complexo, hein? Complexo, para não te orientar errado e induzir os colegas a erro, tá bom? Tudo bem, obrigado. Bom, é o seguinte, sobre a comissão, voltando lá. O problema não é nem do vendedor e nem do comprador. Não desistiram, simplesmente o financiamento não saiu. Vamos supor. Aí como é que perde o sinal do mesmo jeito? Na verdade, tem que analisar o que está escrito no contrato. Porque isso, depende do contrato. Né, no direito civil, a gente chama de pacta sunt servanda, esse termo latim aí, né? O que é isso? O acordo entre as partes. Então, está no contrato uma cláusula em virtude de desistência, por culpa, né? Ou por não culpa, porque nesse caso não é culpa, não foi aprovado o financiamento. É claro, se caso não saia. Precisa tomar cuidado. A justiça entende dessa forma, né? Claro, dependendo da imobiliária, vai entender de um jeito ou de outro. A justiça entende dessa forma. Então, se não tem nada no contrato, o contrato é omisso, aí vai ser analisada a boa-fé, né, da questão. Tá? Posso fazer mais uma pergunta? Pode. Deixa. Eu tenho um apartamento
Lá no Tatuapé, é uma cobertura com 3 vagas. Porém, o filho vendeu uma vaga e está escrito na matrícula. São 3 vagas de garagem. Aí, como é que fica? Eu faço simplesmente uma declaração ou pode... Porque Cuidado com essa questão de garagem, né? Isso, Porque nós temos 3 também a garagens, convenção do condomínio, o regimento interno do condomínio. Tá. Muitos condomínios não autorizam a venda para terceiros, né? Então, pode invalidar o negócio, pode depois o condomínio pedir a nulidade no negócio. É bem complexo. Quando a gente fala de garagem, muito cuidado. Garagem não é porque a matrícula é separada, é a casa da sogra. Não, está na matrícula. Está na matrícula? Tem vaga, exatamente, 3 vagas. Tomar muito cuidado. Tem que fazer uma declaraçãozinha direitinho. Tem, Se né? tiver a matrícula separada, faz a transferência no cartório de Se imóveis. ele paga IPTU em cima disso daí, também é complicado. Né? Mas tem que conversar com o síndico. Bate um papo com o síndico. Ok. Obrigada. Eu gostaria de voltar ao tema do contrato de gaveta e pedir a opinião do professor Júlio com respeito quando o imóvel está alienado à transferência através do contrato de gaveta, que nós não chegamos a abordar. O contrato tem que tomar muito cuidado. Apesar de ser pacta sunt servanda, um acordo entre a parte, nós temos que prezar sempre o princípio da boa-fé. E existem questões alheias a isso. Um exemplo disso é a Caixa Econômica. O que acontece? A Caixa Econômica, na maioria dos seus sistemas de financiamento, não permite, se o imóvel está financiado, o quê? A venda, né? É proibido a venda, só após a quitação. Então, precisa tomar cuidado. Um contrato vincula ao outro. Toma muito cuidado, quando você fazer a compra e venda de um imóvel financiado, tem que ter acesso a esse contrato de financiamento, né? Tem um laudo técnico, tem muitas questões envolvidas aí. Então, você não pode pegar o imóvel, está financiado, vou vender assim mesmo. O risco é grande. Vou fazer um contrato de gaveta. A gente já conversou sobre isso. Para o corretor, você quer fazer, você quer arriscar? Né? Cada um e cada um. Mas contrato de gaveta não é bom negócio para ninguém. Nem para o corretor, nem para o advogado, e nem para o comprador e vendedor. Porque não gera o direito real. E dá problema, hein? Você perde o imóvel. No caso, o comprador vai perder o imóvel, vai cair para cima do corretor, né? Vai querer a responsabilidade dele. Qual seria um conselho do senhor no sentido de possíveis causas trabalhistas ou para minimizar o problema? Imagina um cenário, uma imobiliária um pouco mais moderna, não aquela com as 30 baias, não obrigando, inclusive, a pessoa a ir, mas a pessoa no mercado, usando do teu material, da tua panfletagem, do seu flyer, do teu nome, e quem sabe até de algum conhecimento diferenciado, o que é que poderia minimizar uma futura causa trabalhista, digamos, de algum corretor maluco, assim, que fale, não, vou entrar na justiça para ganhar um trocado? Boa pergunta. Inclusive, eu queria voltar nesse assunto, mas eu estava esperando uma pergunta oportuna para voltar, para não fugir do tema. Responsabilidade trabalhista, até no questão de direito. Pessoal, convido a todos a assistir toda quarta-feira, das 10, 10h30, meia hora. Cada hora tem um tema, tem atos iniciais, falamos sobre cobrança de honorários de corretagem. Meia hora, toda quarta-feira ao vivo. Se não quer assistir ao vivo, vai lá no TV Cresce, digita Questão de Direito, tem todos os programas lá. Meia horinha, não tem desculpa, hein? TV Cresce, tá? O programa é toda quarta-feira, das 10, 10h30. Chama Questão de Direito. Digita lá, Questão de Direito. Os temas são oportunos para vocês, tá? Voltando aqui. Qual que é a confusão do leigo, né? E do corretor, que muitas vezes não entende isso? Corretor é profissão autônoma. Cuidado. Autônomo, se você é autônomo, advogado é ser autônomo, não é profissão autônoma. Eu sou advogado autônomo. Não sou vinculado, não sou empregado em um escritório. O corretor de imóveis, ele tem os requisitos do vínculo empregatício. Quais são? O cara tem horário para entrar e horário para sair. Trabalha de segunda a sexta. Trabalha de segunda a sábado. Ele tem habitualidade. Mas então tem que ser a semana inteira? Não. Se ele trabalhar 3 vezes por semana, pode gerar habitualidade. Quer um exemplo disso? A faxineira. Né? Que ela se torna faxineira, na verdade, diarista. Porque o jornal, né, a mídia brinca muito com a diarista. Cuidado, hein? Se você contratar uma diarista mais que 3 vezes por semana, ela vai virar uma faxineira. Por que isso? Porque gera habitualidade, é um requisito da trabalhista. Nós temos 3 requisitos importantes, resumindo. Habitualidade, expectativa de retorno. Exemplo disso, tem uma instituição que eu dou aula de manhã, só de segunda-feira de manhã, de ética. Aí um aluno pergunta, professor, você tem habitualidade? Tenho. Porque quando eu saio naquela segunda-feira, na outra segunda-feira eu tenho que estar lá. Gera habitualidade. Então, vínculo empregatício. O corretor é a mesma coisa. O corretor só trabalha de sábado, domingo e sexta-feira. Plantão. Gera habitualidade? Gera habitualidade. Porque todo sábado e domingo ele tem que estar lá. Mas não é toda uma semana inteira. Não precisa ser a semana inteira. Subordinação, o que é isso? Cuidado. E aí eu brinco até em aula, quem quer mandar tem que pagar o preço, não é assim? Quer ser patrão? Você vai pagar o preço. Porque o que é a subordinação? É o corretor que chega atrasado. Entre as 9, 9h20.
vira um gerente, um supervisor, o proprietário da incorporadora da empresa, fala, ó, você está atrasado, você vai tomar uma advertência. Subordinação. O que é subordinação? Cobrança. Né? Cobrança, metas abusivas. Também, subordinação, tem cara de empregado. Então, cuidado com isso. Porque se você está sofrendo isso, se você tem habitualidade, subordinação e onerosidade, que é ganha, mas eu ganho comissão. Só comissão é os honorários, seu salário. Você tem os requisitos trabalhistas. Então, você pode entrar pleitear na Justiça do Trabalho uma ação trabalhista. Toma cuidado com isso. Precisa ser bem analisado o contexto aí, né? Mesmo que fique um mês. Mas tem que ser analisado com muito carinho, porque você tem que ter todos os requisitos da trabalhista aí. Toma cuidado com isso. Então, o corretor pode entrar com ação trabalhista? Pode. E a ação trabalhista não é para cobrança de honorários, hein? Mas a ação trabalhista, no caso, para pleitear o vínculo empregatício. É outra questão, não vamos confundir, vou cobrar os honorários da Justiça do Trabalho, não é isso. Você vai cobrar o vínculo empregatício. Isso eu falo, não é com o intuito para os corretores saírem processando aí as imobiliárias, não é isso, é até para o construtor, a incorporadora imobiliária, conseguir trabalhar da forma correta. E como que vai fazer isso? É fácil. É só não gerar habitualidade, subordinação. Explica para o sujeito, ó, meu corretor, você quer trabalhar na minha imobiliária? Legal, você pode trabalhar, só que você não tem horário para entrar e sair. Só que a gente tem uma ficha aqui, ó, das 9 às 18. Essa é a orientação, mas fica com você. Faz assinar um regimento. Você faz um contrato. Faz um contratinho, né, onde não tem vínculo empregatício, trabalha de forma autônoma. Deixa claro. Serve. Tem que ser bem feito, tem que ser respeitado, né? Mas é a saída para que o corretor não entre com uma ação e vai ganhar essa ação, porque ele tem todos os requisitos da trabalhista, torna-se empregado. Qual que é a vantagem de ser empregado? 8% do FGTS, gratificação natalina, férias, olha quanto direito você tem, né? Então, fundo de garantia, se você tem as verbas rescisórias, 40% de multa. Então, abre o olho. E o intuito não é, mas é respeito, na categoria também, porque se você é corretor e tem esses requisitos, né, cuidado. Converse aí com o seu supervisor para mudar a coisa. Faz um contratinho de prestação de serviço, não pode ser cobrado, você vai trabalhar a hora que você quer. Com certeza, o corretor que vai trabalhar uma vez por mês, qual a chance dele de vender, né? É zero. Então, quanto mais você ficar lá na imobiliária, mais chance você tem de vender. Mas é isso que tem que ficar claro, tá? Aí, com certeza, todo mundo vai sair feliz. Qual é o prazo mínimo e máximo em que você pede as certidões? As certidões você vai pedir, mas qual é o prazo mínimo e o máximo que ela tem validade em relação a se proteger contra a fraude a credores? Qual é o tempo que você diz que ela pode valer? Por quanto tempo ela é? Bom, boa pergunta também. Na verdade, existe o proprietário novo e o proprietário antigo, né? Para o corretor, para o direito imobiliário, quem interessa para nós? O que é o proprietário novo, o proprietário antigo? O proprietário que tem a posse do bem, isso em matrícula do imóvel ou na transcrição, 5 anos. Se ele está lá mais que 5 anos, tranquilo. Se está menos que 5 anos, é importante também verificar esse antecessor, para você ter segurança. Professor, de onde você tirou isso, 5 anos? Não é que eu achei bonito o número 5, não. Está lá no Código Civil, prescrição, nas 5 anos. Existem jurisprudência de 10, mas 5 é o básico do básico, é o feijãozinho com arroz bem feito, né? Essa é a opinião do professor.